A paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada. O nono livro da Bíblia Sagrada, capítulo 21, livro de 1 Samuel. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Abimeleque, em Nob. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi. Ele disse para o rei Davi: por que é que você veio aqui sozinho? Versículo 2. Davi respondeu: eu estou aqui a serviço do rei. Do rei Saul. Eu estou aqui a serviço do rei Saul. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Versículo 3. Agora diga o que é que você tem para comer, porque nós temos fome e não temos nada para comer. Estamos com fome. O que é que você tem para nós comer? Me deu em 5 pães. Me deu em 5 pães. Ou qualquer outra coisa que você tiver para comer. Versículo 4. O sacerdote disse: eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levar, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Os pães consagrados só deveriam comer somente os sacerdotes. Versículo 5. Davi respondeu: claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Versículo 6. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos ao Senhor nosso Deus. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Versículo 7. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Versículo 8. Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada, nem outra arma,
por causa das ordens do rei Saul. Eu saí com muita pressa. Versículo 9. Aimeleque respondeu. Aí o sacerdote Aimeleque respondeu para Davi: tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal, enrolada num pano leve. Levem-a se quiser. Levem a espada que você matou o gigante Golias. Leve ela se você quiser. É sua. Leve ela. É a única arma que há aqui. Davi disse: não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Versículo 10. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. Versículo 11. As autoridades da cidade disseram a Aquis: não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, mas porém Davi matou 10.000. Esse homem é muito forte, valente e corajoso. Temido. Muitos homens têm medo dele. Ele matou 10.000 homens, enquanto o rei dele, Saul, só matou 1000. Versículo 12. Davi assustou-se. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis, o rei dos filisteus. Versículo 13. Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco quando tentaram segurá-lo. Ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escoar saliva pela barba. Ficava como doido, espumando a saliva pela a barba, para que o povo, os filisteus e Aquis, pensasse que ele estava doido mesmo. Mas foi só apenas um disfarce de Davi para os filisteus e Aquis, o rei dos filisteus. Então Aquis disse aos seus oficiais: este homem está louco mesmo, está doido mesmo. Por que o trouxeram para cá? Por que vocês não deixaram ele para lá? Versículo 15. Será que
Já não tenho bastante loucos em volta de mim? Porque trazem outro doido para a minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras. Esse homem está louco, não serve para nada. E o capítulo 21 do 9º livro da Bíblia Sagrada, eu li o primeiro Samuel. Ele só tem somente 15 versículos. Capítulo 22. A matança dos sacerdotes. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulã. Quando os seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. Versículo 2. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Versículo 2. Aí Davi saiu dali e foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei daquele país: por favor, deixe que o meu pai e a minha mãe venham para cá e fiquem com você até que eu saiba o que Deus vai fazer por mim. Versículo 4. Davi deixou os pais com o rei de Moabe, e eles ficaram ali enquanto Davi esteve escondido na fortaleza. Davi honrou seu pai, Jessé, porque tomou de conta deles, cuidou dele e da sua mãe. E por que os filhos nessa época não querem cuidar dos seus pais nem das suas mães? Tá difícil. A Bíblia tem muitas histórias dos antigos que foram fiéis aos seus pais, que cuidaram, amaram até o fim. E a geração de hoje está fazendo tudo errado. Abandona seus pais, despreza seus pais. Enquanto a Bíblia está ensinando que temos que obedecer, amar e cuidar e proteger, como o rei Davi. Versículo 5. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Versículo 6. Saul estava em Gibeá, no morro. Saul estava em Gibeá, no morro, sentado, debaixo de uma árvore, com a lança na mão. Todos os seus
oficiais estavam ao redor dele e lhe contaram que Davi e os seus homens estavam em certo lugar. Versículo 7. Então Saul disse aos seus oficiais: ouçam, homens da tribo de Benjamim. Vocês pensam que Davi lhes dará campos e plantações de uvas e os fará capitães e tenentes do seu exército? Versículo 8. É por isso que vocês estão fazendo planos contra mim. Nenhum de vocês me contou que o meu próprio filho fez um acordo com Davi. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém me diz que Davi, um dos meus próprios homens, está agora mesmo procurando uma oportunidade para me matar. E que foi o meu próprio filho quem o pôs contra mim. Mentira de Saul. Davi nunca lutou contra Saul. Mentira dele. Jonatas também nunca fez isso. Jonatas só queria, repito, Jonatas só queria o bem do seu pai e o bem de Davi. Não queria que Saul, seu pai, matasse Davi e nem queria que Davi também matasse Saul, o seu pai. Jonatas não era inimigo de Davi e nem era inimigo de Saul, seu pai. Então aqui Saul está mentindo, dizendo que Davi está tramando para o matá-lo. Então ele está mentindo, afirmando, dizendo que Jonatas, o seu filho, foi quem o colocou, Davi, contra ele para o matá-lo. Mentira. E todos nós sabemos que nenhuma mentira provém de Deus, mas sim do diabo. Então, Saul estava sendo usado pelo próprio diabo nesse momento aqui, nesta hora. Versículo 9. Doeg do país de Edom estava ali com os oficiais de Saul e disse: eu vi quando Davi foi falar com Amaleque, filho de Aitube, em Nob. Versículo 10. Amaleque perguntou a Deus: ó Senhor, o que Davi devia fazer? E também deu a Davi comida e a espada de Golias, o filisteu. Isso deixou Saul furioso. Isso deixou Saul muito furioso. Versículo 11. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e todos os seus parentes, que também eram sacerdotes, em Nob, e eles foram para o lugar onde ele estava. Versículo 12. Saul disse a Aimeleque: escute, Aimeleque, as suas ordens, Senhor. Respondeu ele. Versículo 13. Saul lhe perguntou: por que é que você e Davi se juntaram para fazer planos contra mim? Porque você lhe deu comida e uma espada.
e perguntou a Deus o que ele devia fazer. Agora Davi se virou contra mim e está esperando a hora de me matar. Mas outra mentira. Mentiroso. Davi estava fugindo dele. Davi estava correndo dele para ele não matar Davi. E ele está dizendo que Davi tinha se rebelado agora para o matá-lo. Está esperando o momento certo de ele o matar. Mentiroso. Mas outra mentira de Saul. Versículo 14. Aimeleque respondeu: Davi é o oficial mais fiel que o Senhor tem. Ele é o seu próprio genro, capitão da sua guarda pessoal e muito respeitado por todas as outras autoridades. Ele é muito respeitado pelas autoridades do país. E você está levantando essa calúnia contra Davi, o seu genro, o seu capitão, esposo da sua filha. Como pode você fazer isso? Versículo 15. Será que esta foi a primeira vez que eu perguntei a Deus o que Davi devia fazer? Claro que não. O Senhor não deve acusar a mim nem ninguém da minha família de estar fazendo planos contra o Senhor. Não sei nada a respeito disso. O Senhor é mentiroso. O Senhor está mentindo ao rei Saul. Apenas eu só ajudei um homem que chegou na minha casa e pediu comida porque estava com fome e uma arma porque estava desarmado. E você faz tantas acusações falsas contra ele. Ele é o seu genro, esposo da sua filha. Ele é o capitão do seu exército. O Senhor está mentindo. Versículo 16. Então o rei disse a Aimeleque: você e os seus parentes vão morrer. Versículo 17. Em seguida, disse aos guardas que estavam ali perto: matem os sacerdotes de Deus, o Senhor. Eles se juntaram com Davi e não me disseram que ele havia fugido, embora soubessem disso o tempo todo. Mas os guardas se recusaram a levantar a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Os guardas se recusaram, os guardas não obedeceram a Saul. Versículo 18. Então Saul disse a Doeg: mate-os você. E Doeg os matou nesse dia. Ele matou 85 sacerdotes de Deus, o Senhor. Versículo 19. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, meninos e criancinhas, o gado, os jumentos e ovelhas, todos foram mortos. Crueldade. Que crueldade Saul mandou fazer.
Versículo 20. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Versículo 21. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus, o Senhor. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando Davi doegue lá, vou repetir de novo. Versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando vi doengue lá, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Assim, eu sou culpado da morte de todos os seus parentes. Versículo 23. Fique comigo e não tenha medo. Saul quer matar a nós dois, mas comigo você estará livre de perigo. Eu vou tomar conta de você, eu vou lhe proteger. Fique do meu lado, fique comigo. Você está fora de perigo da morte e sozinho você está correndo perigo, porque ele vai lhe caçar até achar. E quando te achar, ele te matará. E o capítulo 22, ele tem somente 23 versículos. Repito, o 9º livro da Bíblia Sagrada, 1 Samuel, o capítulo 22, ele só tem 23 versículos. Capítulo 23, Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubado o trigo que havia sido colhido há pouco. Versículo 2. Então perguntou a Deus o Senhor: devo ir e atacar os filisteus? O Senhor nosso Deus respondeu: sim, pode ir. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Versículo 3. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Versículo 4. Então Davi contou, versículo 4. Então Davi contou novamente a Deus. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, nosso Deus. E ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Um homem temente e obediente a Deus, que só fazia o que Deus mandava ele fazer. E ele tinha muito sucesso. Então todos que o obedecem a Deus, ele tem sucesso em sua carreira. Então todo aquele que obedece a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Salvador de nós, todos, se obedecermos a seus mandamentos e suas leis, nós teremos vitória. Versículo 5. Então Davi e os seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus. Mataram muitos deles e tomaram
os seus rebanhos. E assim, Davi salvou os moradores de Keila. Versículo 6. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Versículo 7. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Versículo 8. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Versículo 9. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Versículo 10. Então Davi disse: Ó Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Versículo 11. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me respondas. Saul virá, respondeu o Senhor. Versículo 12. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Versículo 13. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou o seu plano. Davi, na região deserta e montanhosa. Versículo 14. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Versículo 15. E Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo. Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zif. Versículo 16. Jonatas foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Versículo 17. Jonatas disse: Não tenha medo, ó meu amigo Davi. Não tenha medo do meu pai. Não tenha medo. Saul, o meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel, e eu ocuparei o segundo lugar no seu
governo. E o meu pai sabe muito bem disso. E ali na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Versículo 19. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra, em Oreza, no monte Aquila, ao sul de Gesimon. Versículo 20. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Versículo 21. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Versículo 22. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Versículo 23. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde. E volte aqui, sem falta. Então irei com vocês, e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Versículo 24. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Versículo 25. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Versículo 26. Saul e os seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro lado. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e dos seus soldados que os estavam cercando para prendê-los. Versículo 27. Mas, justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente. Os filisteus estão invadindo o país. Versículo 28. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gidim. O capítulo 23 ele tem somente 29 versículos. E agora aqui vocês viram que o rei Davi, ele mentiu, levantava falso testemunho contra o servo ungido de Deus, Davi. Ele perseguiu, mas não todas as perseguições de Saul contra Davi, ele não teve êxodo. Ele não teve êxodo. Então agora todos vocês fiquem sabendo que Davi Davi fugiu de Saul.
Saul perseguiu Davi para o matar. Mas mesmo assim Davi, ele não pensava em nenhum momento em matar o seu irmão. Mas nessa geração, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Irmão da fé, Davi e Saul. E nessa época, uns irmãos lutam um contra os outros. Está difícil de entender essas pessoas. Está difícil. Está difícil de entender e de compreender. Em vez de se reunir para ficarem ligados uns com os outros, porque a união ela faz a força. Está difícil entender. Em vez de se reunirem, estar ligados uns com os outros, estão levantando muitas contendas. Agora todos vocês ficam com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até amanhã pelas madrugadas. Amém.